Olá, meus irmãos, estamos de volta para a pregação da última mensagem da série Comunicação na Vida Familiar, Falar e Ouvir. Gostaria que todos os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7, versículo 16 e 17. Acompanhem a leitura da Palavra de Deus e vamos meditar, porque esse é o texto base da mensagem hoje à noite. Repetindo a referência, Gênesis capítulo 2, versículo 7, versículo 16 e versículo 17. A palavra de Deus nos diz: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. E ordenou o Senhor ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O tema da mensagem hoje à noite, dentro do contexto de comunicação, é comunicação na vida familiar, falar e ouvir, obedecendo à vontade de Deus. Como sabemos, meus irmãos, a família é o nosso porto seguro. E é por isso que na sua onisciência, Deus criou a primeira família. Deus fez Adão e Eva, os fez homem e mulher para viver glorificando a Ele. Deus deu o privilégio ao casal de ter filhos para que esses filhos glorificassem a Deus e para que também os seus descendentes glorificassem a Deus numa comunicação, numa comunhão, num relacionamento com o Deus Criador. O primeiro casal vivia numa esfera de santidade, ausência de pecado, maldade. Eles viviam em plena comunhão e comunicação com Deus que os havia criado. E havia essa comunicação sem interrupção do pecado no início no Éden. Veja no versículo 7 que Deus os formou e soprou em suas narinas, os fez almas viventes, como diz a própria Bíblia, e Deus ali estabelece uma comunicação na vida daquela primeira família. Hoje à noite, meus irmãos, aproveitando esse gancho, esse texto, nós vamos falar sobre comunicação na vida familiar, falando e ouvindo, obedecendo à vontade de Deus. A obediência à vontade de Deus, ela traz resultados abençoadores para a família. A família que obedece a Deus, a família que se comunica com o Senhor através da oração, a família que tem uma comunhão intensa com Deus, ela traz consigo resultados extraordinários. A vontade de Deus é que todas as famílias, elas glorifiquem ao Senhor. A vontade de Deus é que a família cristã tenha esse elo de ligação através da oração, através do contato com a palavra, obedecendo à vontade de Deus. E quais são os resultados que a obediência traz à vida da família? Em primeiro lugar, a obediência a Deus traz segurança espiritual e equilíbrio emocional através do temor a Deus. Há fundamentos, meus irmãos, que são muito importantes e que devem ser preservados pela família. E essa preservação desses fundamentos dependem da obediência a Deus. A palavra de Deus diz que temer ao Senhor e andar em seus caminhos é um mandamento. No Salmo 128, que é conhecido como o Salmo da Família, a Bíblia diz:
Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Uma família obediente à vontade de Deus, ela esboça, ela manifesta o temor a Deus. Ela manifesta o desejo de estar aos pés do Senhor, fazendo a sua vontade, buscando a sua presença, fortalecendo a comunhão com Deus. Essa condição mostra o fruto de um líder do lar que realmente tem Cristo em sua vida e replica isso da família. O versículo começa bem claro dizendo: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Essa condição, meus queridos, mostra o fruto de uma família ou de um líder da família, de um líder do lar que realmente tem Cristo em sua vida e ele replica esse temor, esse andar na vida dos seus filhos. Em segundo lugar, a obediência, além de trazer segurança espiritual e equilíbrio emocional, a obediência aos mandamentos do Senhor, ela traz felicidade e estabilidade na família. Preste atenção ao versículo 2 do Salmo 128, quando a palavra de Deus diz: pois comerás do trabalho de tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Quando a família, ela se comunica com o Senhor, ela tem comunhão, ela comunga com o Senhor, ela ora, ela busca a presença de Deus, Deus abençoa e Ele mesmo deixa bem claro que as bênçãos, a felicidade e a estabilidade, ela é constante. A felicidade de uma família não depende do volume de dinheiro que ela possui, da casa luxuosa onde mora, mas depende de temer ao Senhor e andar nos seus caminhos, porque esse temor, de fato, ele traz estabilidade emocional, estabilidade material e felicidade, pois comerás do trabalho de tuas mãos, feliz serás e te irá bem. É uma promessa do Senhor. Primeiro vem o temor e a obediência nos caminhos do Senhor. Segundo vem a felicidade e a estabilidade constantes. Feliz serás e te irá bem. É como se a família estivesse viajando numa estrada pavimentada e bem sinalizada com toda a segurança. A estabilidade emocional, financeira e espiritual será presente na vida da família sobre a vontade de Deus. A família que fala as coisas de Deus, que fala sobre a vontade de Deus, ouve os conselhos de Deus e obedece a tais conselhos. Essa família tem estabilidade espiritual, felicidade espiritual e estabilidade emocional, porque ela está andando nos caminhos do Senhor. Isto é comunicação, isto é poder ouvir o que Deus tem a dizer. Falar menos e ouvir mais. Portanto, esses são os dois primeiros resultados. O terceiro resultado na vida da família é que a família que está em comunhão com Deus, ela evita ruídos no dia a dia. Não há comunicação com interrupção, ela evita ruídos. A comunicação se torna mais audível. A comunicação, ela se torna mais forte, mais entendida, porque a família está temendo ao Senhor, andando nos seus caminhos, e a bênção do Senhor chega na casa, por causa da comunicação entre si e principalmente entre Deus.
A Bíblia diz no versículo 3 e 4: a tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Salmo 128, versículo 3 e versículo 4. Note, meus irmãos, que o segredo, que não podemos chamar de segredo, mas o mandamento para que a família tenha uma boa comunicação é buscar a vontade de Deus. Família abençoada, versículo 3 e 4. Nessa família abençoada, a esposa é comparada a uma videira frutífera. Isso nos dá ideia de produtividade e ternura no lar. Os filhos comparados a brotos de oliveira, crescimento e renovação de vida. Ao redor da tua mesa, simbolizando um lar feliz e próspero. Veja que comparação. Que analogia a Bíblia mostra. Quando o lar teme ao Senhor, quando o lar evita ruídos, quando o lar tem uma comunicação com Deus e com os membros bem audível, bem clara, o que acontece? Ela se torna uma família abençoada. A esposa é comparada a uma videira frutífera. Os filhos são comparados a brotos de oliveira, que estão em crescimento e renovação de forças, em desenvolvimento. Veja que, olhando para a palavra de Deus, olhando no contexto de comunicação, de comunhão, de relacionamento, a gente vê saúde na família. A Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto, o espírito triste seca os ossos. Quantas e quantas famílias não estão sofrendo nesse momento por falta de uma boa comunicação, por falta de perdão, por falta de comunhão com o Senhor. Numa época, meus queridos, em que o desamor aumenta, a maldade se avoluma, nós temos que preservar o padrão de boa comunicação na família, na dependência do Senhor. Há dados que provam, há dados que mostram perfeitamente a falta de comunicação em muitas famílias, porque falta Deus na vida. Por exemplo, em 2025, no ano passado, o Brasil registrou um aumento alarmante nos casos de violência contra a mulher, contando com 1.568 feminicídios, representando no Brasil um crescimento de 4,7% a 5% em relação ao ano de 2024. E o maior número em uma década. Veja que coisa triste. A falta de comunicação, a falta de amor, a falta do temor a Deus leva a família a situações extremas, que não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a família se comunique em amor. Segundo a pesquisa, cerca de 4 mulheres foram assassinadas por dia. E segundo a mesma pesquisa, com 66,3% dos casos ocorrendo dentro de casa. Veja como o nível de desamor tem aumentado no seio da família brasileira. Nós somos o 5º país, como disse na mensagem anterior, que mais mata mulher no mundo. Em janeiro de 2026, esse ano, janeiro, a violência contra a mulher no Brasil atingiu níveis críticos, com 947 novos casos de feminicídio registrados
e 99.416 processos de violência doméstica. O judiciário registra crescimento constante nos últimos 5 anos e dados de 2025 indicam recorde com cerca de 4 mulheres assassinadas por dia. O que isso tem a dizer para nós? O desamor, o aumento do desamor, a maldade se avolumando e muitas vezes falta de comunicação, falta de amor no lar e principalmente falta de Deus na vida. A comunhão com Deus, a boa comunicação com a família proporciona também longevidade e bênçãos. Veja que coisa interessante. A obediência à vontade de Deus traz esses resultados. Primeiro, traz segurança espiritual e equilíbrio emocional pelo temor ao Senhor. Segundo, traz felicidade e estabilidade constantes na vida. Terceiro, ela evita ruídos na comunicação. A comunicação passa a ser melhor quando tem amor na casa, na família. E quarto, ela proporciona longevidade e bênçãos. Veja, Salmo 128, versículo 5 e versículo 6 fala sobre isso. Deus promete aqui para a família que teme ao Senhor, que verá a prosperidade da sua família e viverá, aliás, para ver os filhos de seus filhos. Deus dando aqui longevidade e uma descendência abençoada. Que privilégio é poder ver os netos. Que bênção é poder olhar para os netos. É uma promessa do Senhor. A obediência a Deus traz isso. Segurança espiritual e equilíbrio emocional. Felicidade e estabilidade constantes. Evita ruídos na comunicação familiar e proporciona longevidade e bênçãos. Era isso que Deus queria para Adão e Eva, quando Ele os criou e quando Ele, comunicando-se com o casal, deu-lhes a liberdade de comer e viver bem no jardim. Deus ordenou que ele poderia comer de toda árvore livremente, óbvio, árvore frutífera, livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles não poderiam comer. Deus estava comunicando, mostrando o ônus e o bônus para ele, o bônus e o ônus. E Deus queria, na sua vontade, que eles obedecessem, entendessem a comunicação de Deus, mas infelizmente Adão e Eva pecaram, mas o amor de Deus não acabou por ele. Deus os amou ainda com maior intensidade, providenciando o meio de cobrir a sua nudez, matando um cordeiro, simbolizando o sacrifício de Cristo que viria lá na frente para abençoar as famílias. O diálogo constante, aliado à escuta ativa e à atenção plena, é a prática que transforma simples convivência em verdadeira compreensão. Isso aqui está no contexto de comunicação, falar e ouvir. O diálogo constante, aliado à escuta ativa e à atenção plena, é a prática que transforma simples convivência em verdadeira compreensão. Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca, para nós falarmos menos e ouvir muito mais. Família não é só de sangue, é presença. Família é escuta e família é acolhimento. Converse com o seu povo. Família é abraço apertado. Família é conversa sincera. Família é amor incondicional. O maior desafio da família é o diálogo. E o diálogo está muito ruim. Com o avanço da tecnologia,
tem se passado mais tempo na tela do que olhado nos olhos da família. E muitas vezes a gente nem entende porque o sofrimento está tão intenso e às vezes sofrimento, doenças na alma por falta de comunicação. A falta de comunicação nos dá o direito de pensar o que bem entendemos e não isso que Deus quer. Então, portanto, meus irmãos, nesse primeiro ponto da mensagem, entendamos que é importante a comunicação. Entendamos que a vontade de Deus é que nós obedeçamos à sua vontade e essa vontade traz resultados maravilhosos na vida da família. Comunicação, falar e ouvir. Comunicação na vida familiar, falar e ouvir, obedecendo à vontade de Deus. Você está disposta a obedecer à vontade do Senhor, a ser uma bênção na sua família, a quebrar paradigmas e viver bem? Isso é a vontade de Deus. A obediência à vontade de Deus é um testemunho vivo do amor dos pais pelos filhos. A terrível frase que é falada tem levado muita gente à perdição, à destruição. Alguém diz, abre aspas, se conselho fosse bom, não se daria, venderia. Essa é a mais cruel das falácias, porque conselhos são maravilhosos. Por exemplo, a gente vê Salomão dando conselho a seu filho. O livro de Provérbios é um livro de psicologia bíblica profunda, fala à alma, conselhos que empurram para a vida, para o sucesso da vida. Conselho é opinião, ensino ou aviso quanto ao que cabe fazer. Conselho é parecer. Quando o pai e a mãe sentam para conversar com você que é filho, eles dão uma opinião, eles dão um aviso, eles dão um parecer. Conselho é bom senso, é sabedoria, é prudência. Então, filho, você que está me ouvindo aí, ouça o conselho. A obediência à vontade de Deus é um testemunho vivo de amor dos pais pelos filhos. Salomão diz no capítulo 1 de Provérbios, filho meu, se os homens quiserem te seduzir, não consintas. Conselho não é bom, conselho é ótimo. Conselho direciona, conselho sábio anima, conselho sábio, conselho da palavra de Deus, coloca o homem à frente do seu tempo. Pela sua obediência e amor a Deus, Jó colocava seus filhos na presença do Senhor. A obediência à vontade de Deus é um testemunho vivo de amor dos pais pelos filhos. Jó orava pelos seus filhos. O texto de Jó, capítulo 1, é bem conhecido de todos os irmãos. Vá para a sua Bíblia, Jó, capítulo 1, versículo 1 e 2, diz: havia na terra de Uz um homem cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto, temente a Deus, e desviava-se do mal. Vejam só, irmãos, que exemplo de pai. A obediência à vontade de Deus é um testemunho vivo de amor dos pais pelos filhos. Veja o amor de Jó para com seus filhos. A postura, as características desse homem chamavam a atenção. Um homem íntegro, um homem reto, um homem temente a Deus e um homem que se desviava do mal. A Bíblia diz no versículo 2 que nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Versículo 5 diz que sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada, oferecia holocausto segundo o número de todos eles,
porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Veja a comunicação que Jó estabelecia com Deus. Não era uma comunicação quando ele estava passando por um problema, não era uma comunicação se ele fosse fazer uma prova de um concurso público. Claro que não existia concurso público na época, mas se ele estivesse numa situação difícil, o que ele fazia era orar pelos seus filhos, orar pela sua família. Jó colocava seus filhos na presença do Senhor. Meu irmão, minha irmã, você que é pai, mãe, avô, avó, você tem orado pelos seus filhos? Você tem colocado seus filhos na presença do Senhor? Você ora pedindo a Deus, você que tem filhos que não são casados ainda, até mesmo que são crianças, você tem orado pedindo a Deus pelo futuro deles, com quem eles ou elas vão se casar? Você tem pedido isso a Deus? Você tem colocado seus filhos diante do Senhor, no altar de Deus? Faça como Jó, isso é muito importante. Jó não é descrito como um homem perfeito, sem pecado, não, mas como uma pessoa autêntica, reta e devota, que temia a Deus em todas as suas ações, mas como um servo que estava em constante comunicação com Deus, ouvindo-o e sendo obediente à sua vontade. Vou repetir. Jó não é descrito como perfeito e sem pecado, mas como uma pessoa autêntica, reta e devota que temia a Deus em todas as suas ações, mas como um servo que estava em constante comunicação com Deus, ouvindo-o e sendo obediente à sua vontade. Assim era Jó. Então, pela sua obediência e amor a Deus, Jó colocava seus filhos na presença do Senhor. Pela sua obediência e amor a Deus, também Ana oferece seu filho, dedicando-o totalmente ao trabalho do Senhor. Você tem feito isso? Tem pedido a Deus que seu filho seja, ou sua filha seja uma bênção na igreja, servindo ao Senhor? Ore por ele, busque a Deus, interceda por ele. O texto que nós vamos ler agora fala bem claro sobre isso. 1 Samuel capítulo 1, alguns versículos aqui nós vamos fazer a leitura para os irmãos entenderem a atitude de uma mãe, assim como Jó. Ana ofereceu seu filho, dedicou seu filho totalmente ao Senhor. Jó orava por eles e Ana orava e entregou para que fosse sacerdote, para que fosse juiz, para que julgasse e conduzisse Israel. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muitíssimo. Esse é o versículo 9, e agora é o versículo 10. Ana estava ali orando, Ana estava no lugar de adoração, e ela derramou seu coração diante do Senhor, ela chorou muito, ela se entregou a Deus. No versículo 9, ela ora. No versículo 10, que já lemos, ela também ora com amargura de alma, um clamor sincero, e a Bíblia diz que ela chorou abundantemente. E agora o versículo 11, a Bíblia diz que depois daquelas lágrimas, ela busca incessante por Deus, ela fez um voto. E o seu voto foi o seguinte: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas
mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Veja só, Ana era estéril, havia aí uma provocação de Penina com Ana, porque Ana não dava filhos, e o Senhor abençoou a sua madre, porque ela orava a Deus, pedindo que aquele filho, se Deus lhe desse um filho, aquele filho seria do Senhor. Ana demonstrara que a verdadeira fé entrega o que mais deseja de volta a Deus. Ana demonstra que a verdadeira fé entrega o que mais deseja de volta a Deus. Ela não pede um filho para si, mas para o serviço de Deus. De quem são os nossos filhos? Há uma frase que diz, porque nós estamos preparando nossos filhos para o mundo. Não, nós estamos preparando para Deus. Louvado seja o Senhor. Ana demonstra isso, que o filho é para o serviço de Deus. A resposta Deus dá. Deus atende a oração de Ana, transformando sua dor em um propósito maior. O nascimento de Samuel, que seria um grande profeta e líder em Israel. Que bênção! Que bênção! O texto ensina, irmãos, 1 Samuel capítulo 1, versículos de 9 a 11, e o capítulo todo nos ensina que, em momentos difíceis, a melhor atitude é a oração perseverante e a confiança que Deus se lembra e cuida dos seus servos. Entregue seu filho a Deus. Entregue a vida dele ao Senhor. Pela obediência a Deus e uma boa comunicação com ele, Davi aconselha seu filho Salomão a ser fiel ao Senhor. Veja só, Jó é um exemplo de pai que ora. Ana é um exemplo de uma mãe que ora. Davi, apesar de ser um homem de guerra, ele foi um exemplo de um homem que aconselha seu filho a se comunicar com Deus, a buscar a Deus, a ter uma vida abençoada. Pela obediência a Deus e uma boa comunicação com ele, Davi aconselha Salomão a ser fiel ao Senhor. O texto que vou ler agora, ele embasa isso aqui. 1 Crônicas, capítulo 28, versículos 9 a 11. Se você conhece a história, Davi sendo um homem de guerra, o rei de Israel, ele queria construir o templo, mas aí Deus não permitiu. Ele queria construir o templo lá no Monte Moriá. Deus não permitiu, porque Davi era um homem de guerra. O Monte Moriá fica bem no centro de Jerusalém atual. E Deus disse para Davi que ele não construiria o templo por essa razão, porque era um homem de guerra. Então, Davi escuta os conselhos do Senhor, escuta a palavra de Deus com uma boa comunicação com ele. E Davi chama Salomão, seu filho, e fala assim para ele. 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 9. Ele diz a Salomão, abra sua Bíblia aí. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, porém se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Olha, pois, agora, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário. Esforça-te e faze a obra. E deu Davi a Salomão seu filho a planta do alpendre, com as suas casas e as suas tesourarias e os seus cenáculos,
e as suas recâmaras interiores, como também da casa do propiciatório, e também a planta de tudo quanto tinha em mente, a saber, dos átrios da casa do Senhor e de todas as câmaras ao redor, para os tesouros da casa de Deus e para os tesouros das coisas sagradas. Veja que conselho! Esse conselho só foi possível porque havia uma comunicação, havia um relacionamento de Davi com Deus, de Deus com Davi. Mas havia uma restrição. Davi não poderia construir o templo. E aí Deus escolheu Salomão. E agora Davi passa para seu filho Salomão conselhos que são maravilhosos, que mostram que pela obediência a Deus e uma boa comunicação com Ele, Davi mostra aqui, Davi ensina aqui lições preciosas a respeito da comunicação em família. Falar e ouvir. Deus falou, Davi ouviu. Davi falou, Salomão ouviu e executou a vontade de Deus. Conhecer e servir a Deus. Davi ensina a Salomão não apenas o conhecimento teórico de um Deus soberano, mas Davi ensina a Salomão a se comunicar com Deus através de um relacionamento espiritual, servindo com alma voluntária, serviço voluntária e integridade. A sondagem de Deus. Davi destaca que Deus conhece profundamente os pensamentos e intenções, tornando a hipocrisia sem valor como ela é. Você tem aconselhado o seu filho? Você tem sentado com ele? Davi ensina sobre as condições para ser abençoado. Buscar a Deus garante encontrá-lo, mas abandoná-lo resulta em rejeição eterna. Mas dentro desses conselhos que Davi ouviu de Deus e Salomão ouviu de Davi, versículo 10, Salomão é encorajado a ser forte e corajoso para realizar aquela grande construção do templo, garantindo que Deus o ajudará até o fim dos trabalhos. Meus irmãos, nós temos toda a condição para fazer a obra de Deus, começando pela família. Davi entrega a planta, o projeto do templo. Versículo 11 e 12, Davi entrega a planta pelo Espírito, com todos os detalhes de estrutura, pátios e serviços sacerdotais, mostrando que a adoração deve seguir a ordem divina. Em todo tempo, Deus quer se comunicar com o homem. Em resumo, o texto é um chamado à fidelidade espiritual com base para o sucesso na liderança da obra de Deus. Nós temos o dever de sermos bons pais. Nós temos a responsabilidade de aconselhar nossos filhos, de livrá-los através dos conselhos da palavra de Deus da perversidade desse mundo. Note que a família estava imbuída na obediência a Deus e o legado foi passado de pai para filho, e Salomão se torna juiz, sacerdote e um grande homem de Deus. Sabe por quê? Pela sua fé e obediência e comunicação com Deus. É muito importante isso. Da mesma forma, pela sua fé, obediência e comunicação com Deus, Abraão entrega seu filho como testemunho vivo de amor a Deus. Abraão ensina seu filho a confiar no Senhor. Nós temos que ensinar os nossos filhos a confiar em Deus. A Bíblia diz: e aconteceu depois dessas coisas que Deus provou a Abraão e disse-lhe: Abraão, ele disse: eis-me aqui. E disse:
Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu hei de te mostrar. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque seu filho, cortou a lenha para o holocausto, levantando-se foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. Eu estou lendo Gênesis capítulo 22, versículos de 1 a 4. Você pode ver esse texto. Abraão tinha uma relação de íntima confiança em Deus e estava testemunhando para Isaque, seu filho, sua confiança no Senhor. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. Havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo da sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai e disse: meu pai. Ele disse: eis-me aqui, meu filho. E disse ele: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam juntos. Abraão ensina a Isaque que confiança deve ser em todo o tempo. O texto lido foi Gênesis capítulo 22, versículos de 5 a 8. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. Edificou ali um altar e pôs em ordem a lenha e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não temas, não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelos chifres, no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá, de onde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Eu estou lendo Gênesis 22, de 9 a 14 agora. Abraão ensina a Isaque que Deus é o Deus fiel. Deus é o Deus da família. Ele supre a família. Veja que todos esses episódios mostrados na mensagem mostram relacionamento de pais e mãe com filhos e de pais e mães com Deus para poder passar os mandamentos, os ensinos do Senhor para os filhos. Abraão ensina a Isaque que Deus é fiel. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação e não me negaste teu filho, teu único filho, que deveras te abençoarei grandissimamente, multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. Gênesis capítulo 22, 15 a 17. A obediência à vontade de Deus leva os filhos a uma conversão genuína. Nós temos que pedir a Deus a salvação dos nossos filhos. Temos que orar pela salvação dos nossos filhos, mas temos que evangelizar para que eles sejam salvos. Pela sua obediência e amor a Deus, Jó colocava seus filhos na presença do Senhor. Jó tinha uma grande responsabilidade para com seus filhos e nós devemos ter a mesma responsabilidade. Pela obediência a Deus e uma boa comunicação com Ele, Davi aconselhou Salomão a ser fiel. Abraão ensina a Isaque que a confiança deve ser em todo o tempo. Abraão ensina a Isaque que Deus é o Deus fiel. A obediência à vontade de Deus é um testemunho vivo
de amor dos pais pelos filhos. A obediência à vontade de Deus é um testemunho vivo de amor dos pais pelos filhos e dos filhos pelos pais. Obedecer a Deus é dever de todo homem e pode trazer mudança de vida. Terceiro lugar, a obediência à vontade de Deus leva os filhos a uma conversão genuína. Preste atenção à história de Timóteo. Que história, que bênção foi Lloyd e Eunice na vida de Timóteo. Timóteo foi um grande homem de Deus, foi um líder por excelência. Timóteo foi um jovem, líder cristão e companheiro de Paulo. Timóteo nasceu na cidade de Listra, filha de mãe judia cristã e pai grego, pagão. Criado sobre a fé judaica por sua mãe e avó, Lloyd e Eunice, tornou-se discípulo de Paulo, sendo circuncidado para auxiliar na evangelização. É interessante, irmãos, a gente perceber aqui e como Deus trabalha. A família desse menino, desse jovem, foi uma bênção na vida dele, Eunice e Lloyd. Veja alguns detalhes pesquisados. A origem da família de Timóteo. Timóteo era filho de mãe judia, crente e pai grego, o que resultou em uma educação mista, dividida entre a cultura helênica e a fé judaica. Timóteo teve uma grande influência feminina. Foi instruído nas Escrituras desde a infância por sua mãe Eunice e sua avó Lloyd, desenvolvendo uma fé sem fingimento. Timóteo foi um jovem exemplar. A conexão com Paulo, a ligação com Paulo, conhecido como verdadeiro filho na fé de Paulo, Timóteo tornou-se um obreiro destacado, colaborando na evangelização e tornando-se, segundo a tradição, o primeiro pastor de Éfeso. Apesar de seu pai ser grego, Timóteo foi circuncidado por Paulo antes de suas viagens missionárias, visando facilitar o trabalho entre os judeus na região. A história de Timóteo está documentada no Novo Testamento, meus irmãos, principalmente em Atos capítulo 16, vocês podem ler depois, e nas epístolas que Paulo escreveu. Timóteo foi uma bênção. Portanto, a obediência é um testemunho vivo de amor dos pais pelos filhos. A obediência à vontade de Deus é um testemunho vivo de amor dos pais pelos filhos e dos filhos pelos pais. A obediência à vontade de Deus leva os filhos a uma conversão genuína. Meus queridos irmãos, que Deus possa nos fortalecer a cada dia e que os pais e os filhos e que as mães e as filhas saibam se comunicar, entendam que comunicação na vida familiar, falar e ouvir, dando importância aos relacionamentos com Deus, faz toda a diferença. Falar e ouvir, dando importância à comunicação na vida familiar, obedecendo à vontade de Deus. Nessas três mensagens, nós aprendemos que a comunicação na vida familiar, falar e ouvir, deve ser na dependência de Deus. Essa foi a primeira mensagem. A segunda mensagem foi a comunicação na vida familiar, falar e ouvir, dando importância aos relacionamentos interpessoais. A história de Ruth e Noemi. E nós aprendemos hoje à noite que a comunicação na vida familiar, ouvir, falar e ouvir, obedecendo à vontade de Deus, faz toda a diferença na vida da família, é claro. Aqui fica um apelo a todos os meus irmãos aí em Manaus, a todos vocês que me escutam nesse momento, nessa mensagem. Vivam bem em família, porque esta é a vontade de Deus para as nossas vidas.
Pais, sejamos exemplos para os nossos filhos. Dialogue com a sua família, pois o diálogo é um antídoto poderoso contra os desgastes emocionais. O diálogo, a oração, principalmente, a leitura da Bíblia, o tratar bem, o mostrar carinho, é uma bênção. A Bíblia diz no Salmo de número 2, beijai o filho para que não se ire e pereça no caminho. Comunique. Comunicação na vida familiar, falar e ouvir, é uma bênção. Continue falando, ouvindo, trocando assuntos, falando de Deus. Não tenha um monólogo, tenha um diálogo e Deus vai abençoar suas vidas em família. Aqui encerra, meus irmãos, nosso final de semana de pregação sobre comunicação na vida familiar, falar e ouvir. Que Deus abençoe o pastor, que Deus abençoe a igreja. Muito obrigado pela oportunidade de falar aos irmãos das grandezas do Senhor. Que Deus abençoe essa igreja e seja uma igreja de família e de famílias que amam o Senhor. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos comunicar a Tua palavra. Ajuda-nos a entender a Tua vontade, que as nossas famílias sejam uma bênção na igreja, no bairro, onde nós estivermos. Nós oramos em nome de Cristo. Amém. Obrigado, meus irmãos. Boa noite. Deus abençoe a todos.